Dando continuidade ao nosso módulo 4, onde a gente está aprendendo a desenhar as páginas da nossa história em quadrinhos, nós vamos falar agora sobre materiais para desenho tradicional. Como eu falei na última aula, a gente dividiu em duas trilhas diferentes agora. Vamos trabalhar com os materiais para desenho tradicional e também mostrar como é o processo de criação de uma página no modelo tradicional, e vai ter outra trilha que vai trabalhar com o modelo digital. Mas vamos falar dos materiais para desenho tradicional. Basicamente, a maioria das pessoas já conhece, é uma coisa que desde criança você faz, que é desenhar no papel. Então, você precisa de papel, de um lápis ou uma lapiseira, de borracha, de réguas, a gente vai mostrar alguns tipos aqui, e alguns materiais para fazer arte final, que pode ser o bico de pena, o pincel, nanquim, canetas e um corretivo para poder apagar aí e fazer correções. E também a parte de cores, materiais para fazer as cores. Por que é importante fazer arte final? Muita gente trabalha desenhando a lápis, desenha as páginas a lápis, escaneia assim mesmo e tal. Mas a arte final é um processo interessante, importante, porque imagina que antigamente as páginas eram feitas da maneira mais simples possível. Então as cópias em preto e branco eram feitas direto dos originais. E por isso era importante deixar o traço muito bem definido na folha. E para isso existe a arte final, para você poder tirar aquele traço sujo do lápis e colocar a linha bem traçada, a linha bem definida na folha. Por isso que é importante sempre trabalhar com algum tipo de arte final. Mas tem um detalhe importante aqui sobre os materiais que a gente precisa chamar atenção. A gente não deve se apegar aos materiais. Muita gente me faz essa pergunta: qual material é bom para desenhar? Qual caneta é boa para desenhar? Que tipo de pincel você usa? A gente deve se importar com os materiais que a gente usa, com certeza. Mas você não precisa se apegar a isso a ponto de que isso seja um impedimento para você poder começar a desenhar suas páginas. Você não precisa do melhor material do mundo para fazer quadrinhos. Você precisa de algum material que seja possível fazer quadrinhos. E numa próxima aula eu vou mostrar a parte do desenho da página, e você vai ver que com materiais super simples e baratos a gente consegue fazer uma página de história em quadrinho. Então não se bloqueie ou não bloqueie a sua criatividade porque você não tem o pincel X ou o tipo de bico de pena Y. Isso não faz diferença. O importante é você ter uma boa ideia, fazer todos os processos que a gente está ensinando aqui nesse curso, e na hora de desenhar usar o material mais simples possível, ou se você tiver condições você pode comprar um material mais avançado. Mas isso não pode ser jamais um impedimento para você. Vamos lá, vamos começar com papel então. Existem vários tipos de papel. Papel é uma coisa que é importante, como eu falei, não precisa se apegar a isso. Uma folha, eu vou demonstrar isso numa aula futura, mas uma folha A4 simples, uma folha sulfite que você usa aí na impressora da sua casa ou que você acha bem baratinho em qualquer papelaria, já é o suficiente para você fazer sua página em quadrinho. Mas se você quiser avançar um pouco mais e ter um papel melhor, que vai dar um resultado melhor, a gente tem algumas formas. Existem vários tamanhos diferentes de papel. O A4 é esse parecido com o tamanho, não é o mesmo tamanho, mas parece muito parecido com o tamanho da folha sulfite, essa que você tem na impressora aí, que você costuma ver nas máquinas de Xerox, por exemplo, nas gráficas. É uma folha de um tamanho mais padrão. Mas normalmente os quadrinistas mais profissionais acabam usando uma folha A3, que ela tem acho que o dobro do tamanho de uma folha A4. Isso porque no final você vai acabar reduzindo aí o tamanho da sua arte, e aí você pode fazer mais detalhes num tamanho maior, e quando reduzir vai dar um efeito mais interessante. Por isso que muita gente usa o A3, principalmente os profissionais aí do mercado americano usam o A3 para poder fazer a arte da sua história em quadrinho. A gramatura é uma coisa importante também. A gramatura basicamente é a relação da densidade do papel com o tamanho dele. Então ele define a grossura do papel, para ser bem simplista assim. Papel comum, folha sulfite, dessas de impressora que eu venho falando, costuma ter 75 gramas por metro quadrado de gramatura.
Uma folha que você vai fazer um desenho, um papel que você vai desenhar com aquarela, que você vai precisar usar água, você vai precisar de uma folha mais grossa. Então isso aí a gente trabalharia com um papel com uma gramatura de 300 gramas por metro cúbico, por metro quadrado. Isso porque o papel vai absorver a água e se for aquele papel bem fininho vai acabar enrugando todo e o papel mais grosso não vai enrugar. Essa escala que eu coloquei aqui é para dar um exemplo, do 75, que é a folha comum, até o 300, que seria um papel mais caro e também um papel melhor para trabalhar com aquarela. Não necessariamente com qualquer tipo de desenho, mas com aquarela seria melhor um papel mais grosso. Para fazer quadrinhos, eu gosto de usar o de 150 gramas por metro quadrado. Não necessariamente é obrigatório usar, mas é porque eu prefiro um papel mais grosso um pouco, porque fica melhor para absorver o nanquim, para você poder, quando for passar, até na hora de usar o lápis mesmo, você vai perceber que o papel mais grosso, o lápis desliza melhor, ele tem uma absorção da tinta ou do grafite melhor, então eu gosto de usar o de 150. Já usei todos esses tipos que eu listei aqui, tanto de 75, que foi a maior parte da minha vida, usando papel de impressora mesmo, eu fiz meus quadrinhos assim, e já usei de 300 quando eu estava trabalhando com aquarela, e de 250 e 150 eu usei também para fazer algumas coisas, tanto com marcador, como só com arte final mesmo de nanquim. Aí tem uma diferença legal também, uma diferença não, existe um tipo de papel que é um papel que já vem com aquelas margens. Eu falei um pouco disso na aula 2, onde eu falo sobre as margens de uma folha para desenhar quadrinhos. Então você vai encontrar alguns papéis, alguns blocos de papel prontos para você desenhar quadrinhos, que já vão vir com todas as margens, vão vir com a divisão da área de corte, vai vir com a área de segurança, com a margem de segurança, vai vir tudo definidinho para você já poder só sair desenhando, não precisar preparar todo o papel antes de começar a desenhar. Só que obviamente, esses materiais são um pouco mais caros, porque como eles são de nicho exclusivo, né, de desenhistas de quadrinhos, então eles acabam sendo papéis mais caros um pouquinho. Sobre as marcas de papel, a gente tem Deleter, tem Canson, tem Tilibra. Bom, basicamente você pode escolher qualquer um. Eu testei muitos papéis, muitos tipos de papel na minha vida, e eu não tenho nenhuma preferência de marca. Então, se eu encontro um papel legal, eu compro, não interessa qual é a marca. Um ponto importante aqui é o Deleter, ou Deleter, né? Eu acho que é Deleter que fala, que ele tem vários blocos com folhas prontas para quadrinhos. Você consegue encontrar aí em lojas nacionais, inclusive, que tem os papéis Deleter em vários tamanhos diferentes e com vários tipos de margem para quadrinhos prontos de tamanho diferente também. Você pode, se isso for interessante para você, se você tiver a grana para investir nisso aí, pode procurar esse tipo de papel que vai te ajudar a dar uma adiantada no processo de desenho. Vamos abordar sobre lápis ou lapiseira agora. Na minha concepção pessoal, tanto faz. Isso é uma opinião totalmente pessoal minha. Eu não me importo muito o tipo de lápis que eu estou usando. Muita gente se importa, gosta mais de lápis mais macio ou mais duro, mas eu prefiro pessoalmente usar qualquer um, na verdade, né? Qual é a diferença do macio pro duro? O macio, ele vai soltar ali mais... Ele é um Quando a gente fala macio e duro, a gente está falando do grafite, certo? O grafite mais macio, ele vai soltar ali uma maior quantidade de grafite no papel e vai ficar muito mais escuro e você vai fazer traços mais como se fosse mais parecido com um pouco do pincel, assim. Ele vai ficar mais macio mesmo, mais solto ali no papel. E o mais duro, ele vai lembrar um pouco mais uma caneta. Então, quando você está desenhando com lápis mais macio, você precisa fazer menos força contra a folha para poder ter um resultado de linhas mais grossas ou de uma linha mais escura. Quando você usa o lápis mais macio, quando você usa o lápis mais duro, você precisa fazer um pouco mais de força para poder ter uma linha mais bem tracejada. Então, cada um desses tipos de lápis, de tipos de grafite, você vai ter um resultado diferente. Para fazer desenho de quadrinhos onde eu vou ter que passar um nanquim por cima ou uma caneta por cima, eu costumo usar o H ou 2H, que eu não preciso fazer tanta força o HB também eu costumo usar. Eu não preciso fazer tanta pressão no lápis para poder ter um tracejado visível, mas ao mesmo tempo ele não solta tanto grafite,
que fica difícil de apagar depois. Então, o lápis entre o HB e o H, o 2H, são os lápis que eu costumo usar para evitar de ter que ficar me esforçando demais para usar a borracha depois para apagar o lápis no fundo. O 2H, o 9H, por exemplo, que é o extremo aqui do duro, você vai ter que fazer muita pressão para poder ter um risco visível ali. Então vai acabar marcando a folha, o que não é bom. E o 9B vai soltar muito grafite, o que vai acabar manchando na hora de apagar. Então eu gosto de ficar no meio termo, entre o HB e o 2H, para poder ter um resultado mais tranquilo em relação à hora de fazer a arte final e apagar o lápis por baixo da tinta. E as borrachas, falando em apagar, né? A gente falou tanto em apagar, agora vamos falar sobre borrachas. Borracha é a mesma coisa. Eu, pessoalmente, não tenho preferência sobre borracha, eu acho que não faz tanta diferença. Agora, as borrachas plásticas são as minhas preferidas em relação àquela borracha que esfarela muito. Então, a plástica ela esfarela menos, ela apaga mais fácil, sem você precisar fazer tanta força. Então, pessoalmente, eu gosto muito de usar as plásticas. Mas se eu tiver qualquer borracha em mãos, dependendo do lápis, se o lápis não deixar muita mancha, pode usar qualquer tipo de borracha mesmo. Isso vai da sua preferência, você tem que experimentar e você tem que testar para saber o que vai ser melhor para você. E existe o limpa-tipos também. Eu vou deixar um vídeo aqui nos materiais complementares mostrando um pouco sobre o limpa-tipos. Ele é como se fosse uma massinha de modelar que você pode usar esfregando por cima do lápis e ele vai tirando o grafite do papel. Então às vezes você precisa fazer menos esforço para poder remover o lápis depois da sua arte final. Eu gosto bastante de usar, eu vou deixar um vídeo nos materiais complementares para você dar uma olhadinha no que eu estou querendo dizer. Limpa-tipos é uma coisa que você precisa ver em ação para entender como ele funciona, por isso que tem esse vídeo de referência. E as réguas? Bom, a gente vai fazer muitos quadros, muitos quadros mesmo, afinal o nome já diz história em quadrinhos, né? Então a gente precisa de algumas réguas, mas não só para fazer os quadrinhos, também para fazer trabalho de perspectiva, para poder fazer trabalho de proporção. A gente vai usar a régua para muita coisa, para poder fazer algumas curvas também, bem feitinhas nos nossos quadros. Então eu estou listando aqui os que eu já costumei a usar. Você provavelmente usou boa parte dessas réguas na escola, nas aulas de arte da escola. Então você deve conhecer alguma coisa. Mas eu costumo utilizar uma régua de acrílico de 50 centímetros e um escalímetro de 30. Então eu tenho dois tamanhos ali. Eu tenho uma régua maior para poder fazer coisas maiores, principalmente se estiver trabalhando com folhas A3 ou folhas maiores, você vai precisar de uma régua maior. E o escalímetro é legal porque você consegue apoiar legal. Ele tem essas três pontas, assim, é como se fossem 3 réguas em uma, e você consegue apoiar legal na hora de fazer o traço. Então eu gosto de usar esses dois, o escalímetro, não necessariamente para fazer medições, mas que seria o objetivo dele, né, fazer escalas, mas eu gosto de usar ele menos como a régua comum. O esquadro, o transferidor e a curva francesa são opções boas para fazer várias coisas, para fazer perspectiva, o transferidor vai ajudar na hora de fazer curvas, a curva francesa é ótima para fazer... principalmente speed lines, né, linhas de movimento, curvas, é muito bom para fazer também. Eu já usei todos esses tipos aqui, mas obviamente tudo vai depender da sua forma de desenhar. Por isso que eu sempre ponho as opções, que é para você poder analisar e ver se é legal ou não é usar os materiais que a gente está falando. E chegamos numa parte que aí sim é a parte que eu mais gosto, são os materiais para arte final. Até agora a gente falou de materiais que na minha opinião podem ser qualquer um. Mas nesse caso agora, no materiais para arte final, eu pessoalmente gosto de usar alguma coisa específica. O primeiro de todos é um dos mais conhecidos principalmente quem curte mangá, né, histórias e quadrinhos japonesas, vai reconhecer bastante, que é o bico de pena, que também é conhecido como Jipen, né? O Jipen, na verdade, é um dos tipos de bico de pena, né? Aqui nessa imagem que tem ao lado do nanquim, né, do nanquim preto, nós temos 3 tipos. Provavelmente aqui vai ter o spoon, o Jipen e o mapping, que são 3 tamanhos e formas diferentes de bico de pena. O mapping ele é mais fininho, ele vai ser usado para fazer aí talvez cenários ou quando o personagem está muito longe na cena. O Jipen é uma coisa mais genérica, então é o mais utilizado para fazer os desenhos. E o spoon ele carrega mais tinta, então se você precisar fazer traços mais fortes, mais cheios de tinta, você vai poder usar
o spoon, que é como se o spoon em inglês significa colher, então ele tem um formato assim como se fosse de uma colher, então ele traz mais tinta na hora de você usar. Eu gosto de usar os três tipos, cada um de um jeito diferente, mas o de pen é o mais legal e é o mais genérico, e aí eu não gosto de ficar trocando muito os bicos de pena, então eu acabo ficando mesmo com esse mais genérico para usar no dia a dia. E o pincel, basicamente, tem dezenas de tipos diferentes de pincéis. Você pode escolher entre muitos e experimentar todos eles. Como eu uso pincel com nanquim, eu gosto de usar esse que é feito com pelo de Marta. É exatamente esse que eu tenho aqui em casa, que eu costumo utilizar no meu dia a dia. E ele é um pincel muito bom, ele tem uma pegada de você poder fazer traços finos e traços mais grossos, apenas mudando a pressão do seu punho. Então você pega bastante tinta do nanquim e coloca na ponta desse pincel, você vê que ele absorve bastante tinta pelo material de ser pelo de Marta. É um pelo ele não é artificial, ele é um pelo mesmo, né? Então ele acaba absorvendo melhor, tem um resultado mais interessante. E o nanquim, que isso também é bem importante, eu gosto de usar alguns nanquins importados, né? Eu gosto de usar o do Kuretake, que é um japonês que eu gostei bastante, eu acho que durou muito, assim, depois que eu comprei, eu até gastei um dinheiro a mais com ele, mas depois que eu comprei ele, parece que ele não termina nunca, eu estou usando há anos o mesmo potinho de nanquim e tem um resultado muito bom. Tem os nanquins nacionais que infelizmente parecem muito aguados e o resultado não fica legal, depois que você apaga o lápis por baixo acaba ficando meio transparente, parece meio aguado, não é muito legal. Então eu sugiro que se você for usar nanquim em formato de tinta, que busque o nanquim importado, principalmente o japonês, que é o que eu prefiro pelo menos. E as canetas, que durante muitos e muitos anos na minha vida de criação de quadrinhos eu usei essa Stabilo, que é essa amarelinha que tem no canto superior direito aí, da nossa apresentação. Essa Stabilo é uma caneta barata, na minha época custava R$2, hoje deve custar uns 10, eu acho 15, e ela é uma caneta com ponta esponjosa, que é a preferencial para você fazer desenhos, né? Caneta esferográfica não é muito legal, então você tenta buscar sempre canetas com ponta esponjosa. E aí eu usei essa caneta que é super baratinha e você pode usar se ela dura bastante tempo e ela, quando você apaga o lápis por baixo dela, ela não perde qualidade, ela não fica muito fraca. Então eu sempre gostei bastante de usar essa caneta desde que eu descobri ela lá em 99, eu acho, sei lá quando. Eu nunca mais parei de usar até que eu comecei a ter uma grana a mais, depois de um tempo, quando eu comecei a receber salário e tal, aí eu comecei a ter uma grana a mais para comprar materiais mais avançados. Mas enquanto eu estava quebrado, que eu não tinha grana para nada, essa caneta salvou minha vida. E a maioria das histórias e quadrinhos que eu tenho publicado na internet vieram da ponta dessa caneta aí, no passado. Então, ó, um material barato que pode dar um bom resultado. Mas se você quer investir um pouquinho mais, a gente tem as canetas nanquim, que podem ser tanto recarregáveis como descartáveis. Eu não acho que vale a pena comprar recarregável, é muito cara e dá um trabalhão para limpar e carregar, é um saco. Teve uma época que eu tentei usar e era muito chato. Então eu preferia comprar sempre as canetas nanquim descartáveis. E elas vêm em vários tamanhos diferentes. A Stabilo que eu costumava usar, que eu acabei de falar, ela é 0.4, a grossura da ponta. E aí quando você vai buscar canetas nanquim, você vai ver que existem muitas diferentes. Eu gostei muito de usar por um tempo, eu usava uma 0.05, que era muito fininha, e usava uma 0.1 e uma, sei lá, 0.8, por exemplo, para fazer tudo que era mais grosso. É legal ter essas opções, ter várias opções de tamanhos de ponta quando você for usar caneta. Umas para fazer o tamanho o risco, a linha do quadro, dos quadros da página, outras para fazer personagens ou cenários mais distantes, outras para fazer os personagens mais perto. Então é legal você ter bastante mobilidade com tamanhos de pontas de caneta nanquim diferentes. Outra coisa importante aqui é a forma de você corrigir um erro. Então, se você não tem Ctrl Z, como eu já falei lá sobre as desvantagens do modelo tradicional, não dá para desfazer um erro que você fez com caneta, então você vai precisar de um corretivo, ou de um nanquim branco, ou de uma caneta em gel branca para poder fazer essas correções. Então são 3 tipos que eu vou sugerir. O melhor de todos eu acho que ainda é o corretivo mesmo, é esse escolar,
que você compra ou em caneta, que nem está mostrando aqui no slide, ou até como um pincelzinho mesmo, como um potinho com pincel, e você pode corrigir os erros a lápis, ou você pode usar um nanquim branco para fazer isso, que também vai funcionar, na minha experiência não tão bem, ou a caneta em gel, que é uma que eu usei bastante, mas para correção ela não é tão legal, mas a caneta em gel branca, que você acha em qualquer lugar, essa acho que é a Uniball, essa que está aparecendo aí, você compra baratinho em qualquer lugar. O legal da caneta branca a caneta em gel branca é mais para você colocar efeitos de branco por cima do nanquim ou por cima da caneta depois. Acho que ela funciona melhor nesse sentido do que necessariamente como corretivo. Agora, se você precisar apagar alguma coisa que você fez de errado lá, você pode usar um corretivo ou um nanquim branco. E, obviamente, existem as opções para colorir. Eu, pessoalmente, no meu estilo pessoal, eu não faço quadrinhos coloridos. Mas isso é uma escolha minha. Nada impede você de fazer o seu quadrinho colorido tradicionalmente também. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre cores. Eu já estudei sobre... fiz curso de aquarela, foi um dos poucos cursos relacionados a desenho que eu fiz na minha vida. Foi um curso relacionado à aquarela, mas eu realmente não foco muito na parte das cores. Então, o básico que a gente sabe você pode ter lápis de cor, que dá para fazer coisas maravilhosas com lápis de cor, para quem sabe mexer com isso. Aquarela, que é uma técnica super legal, que eu acho muito, muito bonita mesmo, mas precisa de bastante treino. Outra coisa que eu usei bastante são os marcadores, que são, por exemplo, os marcadores da Copic, né? Que para mim os da Copic são os melhores, mas tem alguns outros tipos de marcadores. E os marcadores foram o que eu mais me dei bem na vida, assim, enquanto desenhista, né, enquanto ilustrador. Não tanto quanto quadrinista, porque nunca usei em quadrinhos, mas como desenhista eu já usei bastante e vale muito a pena. Agora, tem uma questão que quando você precisa adquirir, por exemplo, esses materiais, você vai acabar desembolsando um dinheiro, aí você vai ter um gasto muito grande. Isso é uma desvantagem de querer fazer colorido de forma tradicional. Outro problema é que a digitalização de um desenho colorido exige um certo cuidado, existe uma certa técnica, porque você pode escanear o seu desenho colorido tradicionalmente e ele perde algumas propriedades que você quis adicionar ali, aquela cor que no mundo real, ali na hora que você olha, ela é de um tom X e quando você digitaliza acaba ficando um tom Y. Então a digitalização nesse modelo colorido tradicional é um pouquinho mais complicada de fazer. Não impossível, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Como eu falei, eu não sou o maior especialista em cores, principalmente do modo tradicional, então isso é o máximo que eu posso falar sobre esses materiais nessa aula de hoje. Bom, falamos bastante aqui sobre os materiais, mas é importante lembrar que você não deve se apegar a esses materiais. Não é o material que faz o desenhista, e sim o desenhista com um bom material que faz uma ilustração legal. E você tem que fazer aí tem que focar mesmo na qualidade da sua história, dos seus personagens e fazer o melhor desenho que você puder com os materiais que você tiver. Não deixe isso bloquear a sua vida, não deixe você deixar de fazer a sua história em quadrinho porque você não tem o material X ou Y. Faça com o que você tiver. E os materiais de desenho tradicional são papel, lápis ou lapiseira, borracha, réguas de vários tipos, materiais para arte final como bico de pena, pincel, nanquim, caneta nanquim ou caneta com ponta esponjosa. Tem os corretivos ou nanquim branco ou caneta em gel branca para poder fazer as correções e os materiais para colorir como lápis de cor, aquarela e marcadores. Bom, agora chegou a hora de você fazer a prática dessa aula. Você vai fazer o inventário das coisas que você tem. Então, o que você tem de material de desenho na sua casa que você pode usar para fazer sua história em quadrinhos? Faça um inventário, faça uma lista mesmo. Pode ser no papel, no seu caderno, no computador, onde você quiser. Faz uma lista. Eu tenho lápis do tipo X, eu tenho papel do tipo Y, a borracha que eu tenho é XY, as réguas que eu tenho são essas, os materiais para arte final são esses e esses. Faça um inventário, faça um levantamento dos materiais que você tem para desenhar em casa. E te vejo na próxima aula.